Aqui é o Giga fazendo mais um vídeo para o canal. Se inscreva, compartilhe, deixe o seu like. O objetivo desse vídeo é testar o desempenho de jogos das APUs da AMD. Utilizo na bancada de teste os Ryzen 3 2200G. Como se trata da primeira APU, os resultados e desempenhos obtidos servem como referência para as outras, seja o 2400, 3200 ou 3400G. O jogo de hoje que eles trago é um clássico, um jogo que marcou a história e a indústria dos games, que é o BioShock de 2007, porém na sua versão remaster de 2016, tá? Então aí esse BioShock aí, ele já é o remaster. E nós vamos rodar ele inicialmente em 720p nas suas configurações máximas. Então tudo no jogo está no máximo. BioShock tem uma das histórias mais complexas, mais ricas do mundo dos games. Não é à toa que a estrutura da sua narrativa foi tão impactante que ele ganhou o GOT, muito merecido, em 2007. E também não é só questão da narrativa, né? O próprio gameplay do jogo ele foi muito inovador para sua época. Uma história que te prende, envolvente, extremamente interessante. Uma trama que ela parece previsível, mas a reviravolta que ela dá no final te deixa assim em parafuso. Uma história realmente incrível. E assim, eu não quero dar spoiler nenhum, mas eu vou fazer só uma sinopse, tá? Porque isso não vai atrapalhar a experiência de vocês. Mas basicamente esse jogo, ele foi uma tentativa de construir uma cidade perfeita, um mundo perfeito, onde as pessoas poderiam ter liberdade de fazerem o que quisessem, né? De terem realmente o seu desenvolvimento pleno. E deu muito ruim, eu cortei ali a parte inicial para não dar nenhum spoiler. E eu vou fazer o seguinte, meus planos eram 720, eu já vou colocar em 1080. Então eu vou colocar em 1080 e depois eu vou chegar no 720, tá? Vou fazer assim que fica mais fácil até da gente mostrar. E basicamente os planos, né, dessa comunidade era criar uma cidade perfeita. E até deu certo durante alguns anos, mas infelizmente aconteceu algumas coisas no decorrer do processo que deu muito ruim. E essa cidade, nesse mundo aí subterrâneo aí, ele deu muito errado. Era uma cidade que foi criada debaixo dos oceanos, né? Debaixo do mar. E é bem interessante realmente o contexto. A história é muito rica, eu não vou falar muito para não estragar a experiência de vocês, mas assim, a ideia é muito boa. A história é muito interessante, não é à toa que esse jogo foi GOT. E é um jogo assim, um jogão, cara, uma coisa maravilhosa, um jogo incrível. Vocês estão vendo ali que o personagem tem um certo poder, que é até estranho assim, quem nunca jogou, quem nunca teve acesso a esse jogo. Mas resumidamente eu vou explicar a vocês, isso aí é uma evolução científica que os cientistas dessa cidade conseguiram, né? Eles tinham objetivos de facilitar a vida da humanidade, dar superpoderes para as pessoas. E deu extremamente ruim, e eu não vou dar spoiler como esse personagem conseguiu ter esse poder, né? Só basicamente eu digo a vocês que esse jogo ele tem... a gente vai ter realmente acesso a tecnologias que são até bizarras para a gente, mas muito avançadas, né? Entre aspas. Como ali a gente está dando choque no inimigo, né? Então basicamente você vai ter outras possibilidades tecnológicas para você usar durante o jogo. E é um jogo bem interessante, ele não é terror, tá? É um jogo aí de ação em primeira pessoa. Ele tem em alguns momentos até um suspensezinho, mas é bem tranquilo. Ele narra a decadência da humanidade mesmo. Muito interessante mesmo a reviravolta que ele dá, um jogo muito interessante. Alguns momentos dele tem um suspensezinho maroto, alguns momentos é ação pura. Um jogo que vocês vão realmente gostar, tem muito tiro no jogo. E agora eu vou falar um pouco do aspecto técnico. Olha, a versão remaster que eu estou rodando agora está consumindo um pouco mais de 8 GB, então já preocupa para quem tem 8 GB. Mas isso, porém, eu volto a lembrar vocês, está em 1080p. Tá, eu pensei em fazer 720, mas como eu cortei ele para aquele trecho de gameplay, já resolvi colocar no 1080. Fazendo agora 1080, consumindo um pouco acima de 8 GB, então não tem como. Tá na faixa de 8.3, 8.4. Quem tem um preset de 8 GB não tem como rodar esse jogo. Nem em 1080, tá? E as configurações dele estão no máximo.
até quem quer realmente fazer questão de jogar em 1080 pode até regular o preset ali para conseguir ter ali uma queda de RAM para 7.8, alguma coisa assim do tipo. Dá para fazer, tá? Agora nós vamos testar também nas outras resoluções. O gráfico desse jogo, ele é um gráfico muito bonito, apesar de já estar um pouquinho datado. Também um jogo de quantos anos? 12 anos atrás, né? Ele teve uma remasterização aí marota, mas assim, já tem uma cara, né? Já tem um tempinho que esse jogo foi lançado. Então, assim, na minha opinião, um gráfico ainda é muito bonito mesmo. Lógico que não se compara aos últimos gráficos que saíram esse ano, mas é um jogo ainda com um gráfico bem satisfatório, bem bonito ainda para os tempos atuais. Vocês observam que o pau tá torando, cara. Parece que as pessoas surtaram. Você já não sabe se é pessoas mais que a gente tá lidando, se o que é isso, se é zumbi. E basicamente o que eu posso dizer a vocês, para não estragar a experiência de vocês, é que colapsou esse mundo, né? Esse universo perfeito que foi idealizado, ele entrou em colapso. E eu não tô querendo falar quase nada, cara, porque senão estraga. Mas assim, essas pessoas que estão aparecendo aí, elas estão meio que drogadas, eu vou dizer assim. Elas estão meio que drogadas, elas estão fora de si e estão descontroladas, então elas são agressivas. E seu objetivo, basicamente, assim, você chegou aí nessa cidade colapsar através de um acidente aéreo, como vocês observaram no início do jogo. Você estava dentro de um avião, ele sofreu um acidente, você caiu no meio do nada e você descobriu por um acaso essa cidade. Essa é a introdução do jogo. Você chega nesse caos aí, tem um cara chamado Atlas que está tentando te ajudar a sobreviver e a fugir desse local em segurança. E ele vai começar a te contar um pouco sobre o que aconteceu com essa cidade, onde você está, como é que funciona, né? O que aconteceu com esse lugar, como é que ele foi parar, por que ele está te ajudando. Ele começa realmente a criar um vínculo de amizade, de parceria com o personagem. Eu vou fazer assim agora. Eu vou descer para 900p e vamos ver o que a gente tem de performance. Beleza, galera, 900p. E aí, ó, acima de 100 fps, cara. Bem tranquilo, ó. Esse momento agora, 99 fps. É um jogo que tá muito tranquilo, tá? Tá rodando aí acima de 60 em qualquer resolução. Então isso aí já não é um problema. Então assim, quem tiver um monitor Full HD vai poder rodar, cara, em 1080p de boa esse jogo, de forma tranquila. Só que tá consumindo acima de 8 GB, mesmo eu descendo para 900p. Você vê aí praticamente nenhuma evolução. O que a gente teve aí? 100 MB, muito pouco. A gente desceu de resolução, mas a gente não teve tanto resultado. Então assim, é para vocês pensarem realmente se é complicado. 8 GB, eu venho falando isso aqui quase todo vídeo, tá difícil você rodar alguma coisa com 8 GB hoje. Os jogos estão consumindo cada vez mais e esse jogo, um jogo que já tem 12 anos. Estamos falando de um jogo de 2007 remasterizado em 2016, quando ele tinha 9 anos. Mesmo com remaster, que ele pesa um pouco mais, mas vocês estão vendo aí, cara, mais de 8 GB. Então assim, é complicado. Bem complicado mesmo. Olha que legal demais essas mecânicas, né? Esses poderes que o personagem tem é chamado de plasmídeos no jogo. É uma tecnologia muito avançada, onde os seres humanos eles ganhavam algumas habilidades especiais, alguns poderes. O jogo explica muita coisa, muito assim, bem encaixado as coisas no jogo. Então vocês vão conseguir ter um contexto muito bom. Vocês viram ali? Eu acabei sem querer tentando jogar raio no personagem e eu me auto-eletrocutei. A gente nasce naquelas cabines ali. Tudo no jogo é muito bem explicado, tá? O jogo, quando ele foi lançado, ele impactou a comunidade porque era uma coisa muito nova. E tudo nele foi muito bem explicado, o contexto, a história, os personagens, porque ele não tem muita ponta solta não, cara. Ao contrário, ele traz uma história bem complexa. E a sua continuação, que é o BioShock 2 e o Infinite, é bem interessante, principalmente o 2. É uma espécie de um prequel, eu não cheguei a jogar, mas eu tenho aqui, eu vou trazer pro canal também. Eu zerei esse BioShock na APU, tá, no PC.
Tem até há pouco tempo, deve ter o que, uns 4, 5 meses que eu zerei esse jogo. Eu gostei demais, quando você gosta muito do jogo. Na época, em 2007, ele saiu para PC, Xbox 360 e PS3. Isso na época era tudo em inglês, na verdade ele está em inglês. Mesmo no PC, na PUI, ele está em inglês. Eu consegui traduzir através do patch de legendas da Tribo Gamer, que eu vou deixar para vocês na descrição. A tradução da Tribo está muito boa. Uma empresa que realmente sempre nos entrega conteúdos e produtos de alta qualidade. Aconselho muito vocês a darem uma moral para a Tribo Gamer. Quando você morre, você renasce. Tenta sobreviver. Mas não vai pensando que o jogo é fácil, não, que esse jogo é difícil pra caramba. Ele tem alguns boss, ele tem alguns chefes que são bem chatinhos, bem complicados. Vocês vão ter que memorizar o ataque deles, como é que eles se comportam. Vai ter esse lance aí, cara. Não é fácil, não. É um jogo que... Eu gostei demais desse jogo. É um jogo bem complexo, bem completo. Os cenários, né, os ambientes são bem ricos, são bem variados. Então vocês observaram ali todo momento um desempenho extremamente satisfatório, sem palavras, sem precisar de ficar falando muita coisa. O jogo está rodando muito bem. É um jogo da 2K Games, tá? E esse jogo é que fez a 2K ganhar a notoriedade que ela ganhou, chegar onde ela chegou. É um jogo que marcou a história do universo dos games e da empresa. Foi realmente uma obra-prima. E eu não cheguei a zerar em 2007, que na PUI eu peguei, cara, e fiquei assim, maravilhado, gostei muito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pra 720p pra finalizar o vídeo. Vamos jogar um trechinho 720, estamos acima de 100 FPS, a gente ganhou uma margem maior. Chegou praticamente a 140, 135 FPS, chegou a 160 no momento ali, absurdo, cara. E esse jogo, lembrando, a resolução gráfica dele nativa é 720, quando ele foi desenvolvido, ele foi pensado em 720p. Um jogo de 2007, há 12 anos atrás. Em 2007, 1080 era só para rico. Era uma coisa que pouquíssimos tinham. Então realmente assim, tá aí a recomendação do Giga, né? Um jogo que a estrutura gráfica dele é 720. Então você jogar em 720 é de boa, porque ele foi pensado para isso. Tem como jogar? Tem. Mas assim, às vezes não vão ter tanta diferença com relação a 720. Gostei muito também do ritmo desse jogo. Os personagens, eles te conquistam, principalmente os vilões. Os vilões são muito bons. O contexto, sem palavras, né? Muito rico. E ao mesmo tempo é que ele tem um excelente gameplay e tem história. É um jogão, cara, um jogo bem completo mesmo. Tá aí, 720 acima de 100, chegando até 120 FPS, alguns momentos relâmpagos ali, não caindo abaixo de 90, tá bem tranquilo. Lembrando que isso é a versão remaster, eu tô rodando as configurações máximas. A gente já fez 1080, 900, agora estamos no 720. E eu traduzi esse jogo, mais uma vez eu explico através da Tribo Game, que nós vamos deixar na descrição essa tradução aí. Jogaço, jogaço. Realmente dá prazer de jogar esse jogo. Um dos melhores jogos da geração passada. Não foi por acaso que ganhou o GOT, foi muito merecido. Eu até esperava que eles iam lançar alguma coisa nova de BioShock, mas não lançaram. Tá? O último BioShock que a gente teve foi o Infinity, que é basicamente como se fosse o BioShock 3. E tá aí, cara, a franquia meio que parada, que é uma tristeza, porque é realmente um jogo muito bom. Você usa no jogo armas brancas, mas também pode usar armas de fogo. Vocês conseguem comprar esse jogo numa promoção aí, cara, por 10, 13 reais. Na faixa aí de 40 reais pros 3 jogos, que é bem justo já. É isso aí, galera. Eu agradeço a todos, Deus abençoe a vida de vocês. Eu deixo mais um jogo, mais um vídeo. Até um abraço, galera. Fui.